Pessoal, e a mídia ainda continua assustado com esse passeio, esse vareio, esse chocolate do Flamengo para cima do Corinthians. Mas e aí? Ficou interessado e quer saber tudo que a mídia está falando? Tem o Neto, tem aí o Mauro, tem o Thiago Leifert, tem muita gente falando aí, né, desse passeio de bola para cima do Corinthians. Ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, é muito fácil. É só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair um vídeo novo, vocês serão notificados. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Rapaz, foi tiro e queda, o Pedro voltou, brilhou, camisa 9 do Flamengo bombando, todo mundo colocando o torcedor, né, satisfeito em ver o Pedro, era o que tava faltando pro Flamengo, sorrisão do Benê. Era o que tava faltando, Flamengo. Né, cara, o Flamengo, tem uma diferença com o Pedro ali na frente, não tem jeito, A né? diferença é, ele sabe botar a bola na rede. Com o Pedro em campo, o Flamengo é muito mais letal. Muito mais. Sem sombra de dúvida. A gente pôde ver isso desde o retorno dele. Não é estendo para a seleção brasileira, isso. Não é coincidência. Pedro faz falta para a seleção também. Claro, é um jogador extremamente importante, assim, independentemente de quem seja o futuro treinador da seleção brasileira, a gente ainda não sabe, mas, por exemplo, falam muito do Ancelotti, independentemente de quem seja, o Pedro é um jogador cotado a disputar a próxima Copa do Mundo, obviamente, se estiver jogando o futebol que ele continua jogando mesmo depois da lesão. Mas não é coincidência, Flavinho, depois do retorno dele, Flamengo continuou jogando bem, só que botou a bola na rede. Goleada contra o Juventude, goleada contra o Corinthians, poderia ter sido um placar ainda mais elástico. Então, acho que o Pedro, a gente pode dizer que ele é o remédio que o time do Felipe Luiz precisava nesse momento. Porque a gente sempre questionou aqui, o Flamengo cria muito e não aproveita as oportunidades. Por que não aproveita as oportunidades? Porque o time não quer? Não, porque os jogadores que estavam à disposição não têm a característica que o Pedro tem, que é um atacante goleador. O Juninho não é goleador, o Luiz Araújo não é goleador, o Everton Cebolinha não é goleador. É lado de campo. Exatamente. Mas o Bruno Henrique até eu boto ali porque ele sabe aproveitar as oportunidades quando ele tem. É o jogador, digamos, mais letal na ausência do Pedro. Agora, o Pedro é matador, é um centroavante matador. Até nos tempos de Gabigol, o Gabigol também era um jogador que perdia muitas oportunidades. A gente lembra disso, fazia muito, mas também perdia muitas oportunidades. O Pedro não, é um jogador que precisa de menos tempo em campo para poder botar a bola na rede. Então, o Pedro é a cereja do bolo feito pelo técnico Felipe Luiz. Era tudo o que o Felipe Luiz precisava nesse momento. O Pedro é um jogador que, sem sombra de dúvidas, com ele em campo, o Flamengo é muito mais letal, muito mais perigoso para o adversário. Levaria o Pedro para a seleção, Pedrosa? Quem compete com o Pedro dentro das mesmas características, hein? Talvez Igor Jesus, né? O Matheus Cunha foi na última convocação, jogando um pouco mais de 10, mas ele pode fazer o 9. O João Pedro, que é o do Brighton. João Pedro. O Rodrigo Muniz, apesar de não ter sido convocado, é um centroavante que está fazendo uma boa temporada lá no Fulham, na Premier League. Mas hoje, assim, de característica idêntica do Pedro, não tem ninguém. Não tem ninguém. Eu acho que o Ancelotti chegando, talvez ele não utilize esse centroavante, camisa 9, que a gente já espera, porque ele vai ter Vini Júnior, Rafinha e o Rodrigo à disposição. Vini Júnior e Rafinha são jogadores da ampla confiança dele. E o Rafinha é simplesmente o melhor jogador do mundo na atual temporada. Então, assim, qual é o lugar do Pedro? É difícil, assim. Eu acho que o Pedro tem que ir para ser uma opção, sempre. Sempre pela qualidade dele. Agora, titular, eu não consigo cravar o Pedro como titular dessa seleção. Seria o Benzema do ataque do Real. Ele pode ser, mas dentre as peças que a gente está vendo, ainda tem Savinho, ainda tem, como eu falei, só jogador de lado Cunha. De campo. Não, o Matheus Cunha não. O Matheus Cunha que joga um pouco Entendeu? mais recuado, mas fala. Inclusive, o Dorival estava no Maracanã, ele deve ter imaginado isso, né? Caramba, quando eu ia colocar o Pedro na seleção brasileira, o jogador que eu precisava, tô vendo aqui pessoalmente ele destruir meu futuro time. Ele chamou, ele exatamente. Convocou e o Pedro teve a infelicidade, a lesão aconteceu exatamente quando ele estava servindo a seleção brasileira. Vene, como é que tá a situação do Jorginho? Vai rescindir com o Arsenal? Ele chega antes do Super Mundial, depois? Como é que tá? Vamos lá. Recentemente, o empresário do jogador se reuniu com o Arsenal para debater essa rescisão de contrato, que o Jorginho tem valores a receber do clube inglês. E a resposta que o Flamengo teve, o feedback que o Flamengo teve é que a reunião foi extremamente positiva para ter a rescisão de contrato e, com isso, ele ficar livre e fechar com o Flamengo e ficar à disposição já para o Super Mundial.
Repito o que eu falei aqui na semana passada. Pelo que eu estou entendendo de panorama nos bastidores, não é nem se o Jorginho será contratado, porque o Flamengo está muito otimista para ele chegar. É se ele vem antes do Super Mundial. E essa última reunião do jogador com os empresários, juntamente com o Arsenal, foi extremamente positiva, pelo menos foi o que foi passado para o Flamengo. Então o Flamengo está muito confiante para que ele possa rescindir um contrato, porque o contrato dele vai até o dia 31 de junho. E o Super Mundial começa antes. Ou seja, ele teria que rescindir, ficar livre e assinar com o Flamengo, naquela janela ali aberta antes do Super Mundial. E o Flamengo está muito otimista, recebeu uma informação positiva dos representantes do atleta para ter essa rescisão de contrato e assim ele ficar livre e assinar com o Flamengo um vínculo válido por 3 temporadas, ou seja, até o meio de 2028. Aí o Jorginho chegaria para disputar o Mundial com essa moral assim, para o Flamengo acelerar, colocar isso como preocupação? É um cara que chega para ser titular nesse Flamengo, Pedrosa, do jeito que tá encaixadinho, o que jogaria na do De La Cruz ali? Não, olha só, gente, você perguntou o Pedrosa, mas eu vou responder. Hoje ele é reserva. O Pulgar e o De La Cruz estão jogando muita bola. Eu respeito muito o Jorginho, muito mesmo, joga muito futebol, qualidade absurda, jogador enfim, se destacou na Premier League, vem jogando futebol absurdo, só que assim, não dá para você simplesmente chegar e tirar ou o Pulgar ou o De La Cruz e botar o Jorginho. Eu acho que é meritocracia também. Então, os dois não muda muito, então, o fato de se ele não puder jogar o Super Mundial depois, muda muito na cabeça dos dirigentes do Flamengo? Não muda, mas é importante você ter um jogador do nível dele à disposição, né? E aí, pessoal, se o Jorginho chegar, vocês tiram o De La Cruz ou o Pulgar para colocar o Jorginho? Ou deixa o Jorginho no banco? Será que vale a pena investir milhões para trazer um jogador da Premier League para deixar no banco? Né? O que é que vocês acham aí sobre essa situação? Mas lembrando que também o pessoal tá meio assim com o De La Cruz, né? Estão querendo aí, saiu rumores que estão querendo também tirar o De La Cruz do time, né? Vamos dar continuidade aqui, o pessoal falando do Pedro, né? Também, a sequência aqui, o pessoal se rendendo aí ao Pedro, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Fabuloso! Este Pedro, no nível de ontem, é o melhor 9 do futebol brasileiro, contando os que estão fora do Brasil? Eu acho que sim. Boa noite, meus novos companheiros. Eu acho que sim, ô Plihá. Não vejo nenhum atacante hoje melhor que o Pedro, apesar de ele estar voltando de lesão. Ele voltou muito bem, é um artilheiro nato. Não só artilheiro, como ele também sabe jogar, né, com os companheiros. E hoje, para mim, ele seria o 9 da seleção, né? E ele tá driblando também, voltou driblando da lesão. Isso aí é inédito, né? Ele não fazia isso. Não era característica dele, não era era característica. Não era. Hoje eu acho que não tem como a gente falar dessa rodada sem citar principalmente o Pedro, né? Porque é impressionante o que ele vem fazendo desde que voltou, 7 meses parado. É um jogador que a gente tem que reverenciar mesmo. E aí, entrando um pouco naquele papo, eu não gosto quando torcida fala muito, mas ganha muito pra isso. Ganha muito pra isso, não. A vida às vezes apresenta dificuldades pra gente. Ele estava com a seleção quando machucou, né? O auge ali da carreira dele. É o camisa 9 da seleção brasileira. E aí uma lesão grave, né? Exatamente. E aí o cara volta assim, vice-artilheiro do Brasileirão, 4 gols em 3 jogos, hoje 2 gols. Então assim, tem que aplaudir principalmente o Pedro, mas é um baita de um elenco, né? Quando acabou o jogo, você falou um negócio pra mim sobre o Pedro. Conte para o público da Record. Em relação ao Pedro, é a questão da recuperação dele, o que ele fez para estar em boa forma, voltando de uma lesão tão difícil quanto ele teve. Isso é fundamental. A questão dele querer muito, de se cuidar, mesmo fora do Flamengo. Dentro da casa dele, ele montou uma estrutura para ele voltar bem. E eu acho que em relação ao Flamengo, o Flamengo é melhor que o Corinthians, o Flamengo é o melhor time do Brasil, o Flamengo é o melhor time, é o time do Brasil que eu gosto mais de ver jogar, eu já falei aqui algumas vezes. É o Manchester City, é o Barcelona, é o PSG, é o Flamengo, pela ideia do técnico, pela forma com que joga e pelos jogadores que tem. Então eu acho que a gente tem que reverenciar o Flamengo porque é muito gostoso de ver jogar. O Pedro voltou, 5 jogos, 4 gols. Sabe quantos gols tem o Vitor Roque? Nenhum, em 11 jogos. O Pedro é um monstro. Mas aí quem joga do lado dele? De Arrascaeta, Everton, Luiz Araújo, né? Aí o Gerson, que é craque. Não tem, o Flamengo é campeão brasileiro, irmão. Não tem um time de futebol sul-americano e do mundo. O Flamengo hoje briga com o Real Madrid, briga com o Barcelona, briga com o Manchester City. Se fizer certinho, briga com todo mundo. Botar o Flamengo na Champions League aí, botar no Premier League, o Flamengo briga pra ser campeão. Isso é o que eu penso do Flamengo. Impressionante. E a gente precisa também falar da
de mais uma masterclass, mais uma aula do meio-campo do Flamengo. Meio-campo do Flamengo que tem Pulgar, De La Cruz, Pulgar e Gerson jogando o fino. Teve um momento ainda no primeiro tempo que tava o Léo Ortiz, o Wesley, o Gerson. Ali, né? Nossa, que constrangimento. Foi uma roda de bobinho na lateral direita. O Romero ficou... Nossa, o Romero ficou que nem um labrador correndo atrás da bola. Um troço constrangedor, mesmo uma aula ali de toque de bola e posicionamento, né? Que a gente não pode mostrar, infelizmente. Mas vocês lembram como foi. E a gente tem que valorizar o Eric Pulgar, eu acho. Eu vou até botar a estatística dele. Porque ele tá jogando muito, cara. E já alguns jogos, até o Felipe Luiz vem falando dele também. E dá pra ver aqui a diferença do primeiro tempo pro segundo tempo. Olha o Eric ocupando todo o campo no primeiro tempo. Recuperando um monte de bola. Todas essas bolinhas azuis são as vezes que ele acertou. Ele errou um passe no jogo todo. Passes errados de Eric Pulgar. Um. E era um passo pra frente ainda. Então uma tentativa de ataque que ele acabou errando. E as bolinhas são duelos, é isso? São bolas ações que deram certo dele, que ele tenta pegar a bola ou faz alguma coisa que deu certo. E você vê a diferença do primeiro pro segundo tempo, quando eu digo pra vocês que o Flamengo tirou o pé, né? Então no primeiro, você vê que ele ocupa o campo todo, ele chega mais na frente, ele até em algum momento tá perto da área. No segundo ele já fica bem centralizado, defendendo a área do Flamengo, que era o que o Flamengo tinha que fazer, descansar com a bola. Baita aula de novo do meio campo. Hoje, o melhor meio-campo do Brasil. Cara, Pulgar é sensacional, Pulgar. Pulgar é um dos melhores jogadores do time do Flamengo aí, tá? Lógico, tem o Pedro, tem o Arrascaeta, né? Tem o Ortiz, mas o Pulgar, mano, no meio-campo ali é um pitbullzaço ali também no meio-campo. Ajuda demais ali na marcação. O Pulgar, tá? Jogador sensacional. Mas o que vocês acham aí do Pulgar, né? Deixa aqui nos comentários também a sua opinião, o que vocês acham do Pulgar. Vamos dar uma olhadinha aqui também, o pessoal aí falando, né? O Marcelinho Carioca aí, que é corintiano, falando aí, né? Bastante irado, né? Com esse passeio do Flamengo, né? Pra cima do Corinthians. Vamos dar uma olhadinha aí. A saque da Serra Elétrica, irmão. Que vexame, que vergonha. Não dá, pô, Orlando entrar ali aberto, fechadinho, irmão. E não dá. Ah, tem que jogar fechadinho? Ah, eu vou jogar aberto com os caras, com 60 mil pessoas, 70 mil pessoas. Ah, pela quantidade de pessoas tem que mudar a formação de jogar, então? Não é quantidade de pessoas, não tem uma peça de reposição. Mas não começa 11 contra 11? Ah, não, é 15 contra 11. Ué, mas você não tem peça de reposição. Você tá questionando a peça de reposição, sendo que entrou 11 contra 11, irmão. Não temos, quando precisa de jogador de velocidade, não tem. O jogador mais técnico não tem. O Corinthians tem 11 ali se estiverem bem. Senão o negócio não orna, não vira. Olha o vexame, 4-0, fora o baile. Que isso, cara. A defesa uma mãe. O time não orna. Por que o Martinho não entrou? Que é o grande pitbull pra poder marcar. Aí o time fica ali aberto, vai construir como? Romero tava na esquerda pra marcar quem? E o Wesley passando igual a locomotiva. Aí o Ayrton Lucas deitando e enrolando. O meio de campo, uma mãe ali, ó. Arrascaeta fazendo tudo que queria. Tá rindo, Jair? Pô, piada. O Pedro deitou e rolou na zaga. Deitou e rolou. Não dá, pô. Não dá pra jogar no Corinthians. Não pode ser dessa forma, dessa maneira. Imagina o Dorival Júnior lá em cima. Falou assim, olha aí, o que eu vou fazer? Ficou desesperado. Desesperado? Apavorado. Marcelinho não está chateado. Não. Marcelinho não está puto, Marcelinho não está nervoso. Marcelinho tem no seu coração a felicidade de ser Flamengo, de ter jogado no Flamengo, inserido no Flamengo. Se hoje ele tá puta, mentira. Porque você é flamenguista de verdade. Eu sou corintiano, irmão. Não, peraí. Eu sou grato, eu tava dormindo. Por causa do vexame que nós passamos. Mas o senhor falou assim, ele é corintiano, ele é flamenguista. Eu sou corintiano. Corinthians, minha vida, minha história, meu amor. Eu sou grato. Onde você começou a jogar? Onde eu comecei? No Madureira Esporte Clube. Joguei 7 anos no Madureira, 7 anos no Flamengo. Pra onde você jogou profissionalmente? Onde você estreou profissionalmente? Eu sou grato, gratidão não tem preço. Aonde o senhor... No clube de regatas do Flamengo, onde eu sou grato. Jogou com o Zico? Sim. Bateu falta e o Zico te ensinou? Sim. Você não é flamenguista de coração? Eu sou corintiano, irmão. Corintiano aqui, ó. Na veia, caralho. Aqui, ó. Vou falar palavrão, não. O que o Felipe Luiz está fazendo com o Arrascaeta é impressionante. É impressionante. O Arrascaeta hoje, ele é mais decisivo, ele vai lesionar menos, desgastar menos,
vai ter menos quilometragem em campo. Por quê? O Felipe colocou ele quase como um segundo atacante. O Arrascaeta hoje está numa posição fantástica dentro do campo, onde ele não volta tanto para se desgastar. Não vou dizer que ele não marca, mas ele não volta tanto como fazia antes. Ele corria errado, ele corria muito. Ele hoje está mais perto da área. Ele é um segundo atacante, ele faz mais gols, ele se desgasta menos. Inclusive, o Thiago Leifert falou sobre isso e eu concordei demais com ele. O Eric Pulgar e o De La Cruz, praticamente na mesma linha, trabalhando de um jeito para que o Arrascaeta possa jogar daquela forma. E, cara, é impressionante como tá funcionando ali o Eric Pulgar com o De La Cruz. O massacre do Flamengo sobre o Corinthians teve um detalhe pouco observado: a capacidade do Flamengo de explorar as deficiências técnicas da equipe paulista. O Corinthians tem sofrido muitos gols de fora da área e desta vez o Flamengo finalizou mais de fora da área do que nunca. Só no primeiro tempo foram 10 arremates do time rubro-negro, 7 deles de fora da área. 3 foram transformados em gols. É verdade que o goleiro Hugo falhou. O Hugo não teve uma boa jornada. Aliás, o Hugo deixou claro para o torcedor do Corinthians, o cara mais atento, por que ele não ficou no Flamengo. É um goleiro com altos e baixos. E estava num dia de baixos e bota baixos nisso. E o Flamengo aproveitou muito bem. Outros gols de fora da área aconteceram contra a equipe corintiana. Por exemplo, os 2 do Palmeiras, na vitória recente da equipe alviverde sobre o Corinthians em Barueri. E o Flamengo usou muito bem essa arma. Mas é necessário que o Flamengo não abandone os chutes de média distância. O time precisa chutar mais. Chutar mais não significa chutar de qualquer maneira, chutar quando está marcado, mas aproveitar as brechas que aparecem na defesa adversária, um relaxamento de marcação, um espaço que surja para finalizar. O Flamengo tem jogadores que têm com essa capacidade de bater de média distância. E isso tem que ser feito com uma frequência maior, no momento certo, mas também sem preciosismo, sem adiar ou sem desperdiçar os bons momentos para rebate que muitas vezes surgem e preferem um passe, preferem uma jogada, preferem progredir e acaba não dando em nada. Esse foi um ponto positivo nessa vitória do Flamengo por 4-0 sobre a equipe do Corinthians. Mas e aí, pessoal, o que é que vocês acham? Vocês concordam com tudo que foi dito aqui no nosso vídeo, né? O que o pessoal falou aí a respeito, o que o Marcelinho falou, né? Que foi um massacre da Serra Elétrica aí do time do Flamengo para cima do Corinthians. Na minha opinião, foi sim, né? Todos os adjetivos possíveis, né? A respeito do futebol para esse jogo é cabível, né? Porque o Flamengo passeou contra o time do Corinthians, parecia um time, né, de profissional contra o time de amador, né? O que o Paparazzo Rubro-Negro também falou ali, né, a respeito do que o Thiago Leifert trouxe. É verdade, é tanto que o Arrascaeta está fazendo mais gols, é tanto que ele hoje tem 5 gols, né, o artilheiro da competição até o momento, né, e tem feito gols, e eu acredito que vai fazer mais gols pelo time do Flamengo. É aquele também que o Mauro falou. Então, pessoal, o Flamengo ele tá deixando aí vestígios que vai dar trabalho esse ano, tá? Vai competir e eu acredito que não seja só pelo Campeonato Brasileiro, tá? Vamos ver como é que vai ser esses jogos aí da Copa do Brasil, né? Lógico que esses jogos assim, né, desses times, eu acredito que o Flamengo só vai mesmo com força máxima mesmo a partir das oitavas, né? Que aí já pega uns times mais... A partir dessas fases agora, eu acredito que o Flamengo vai botar terceiro time, né, dependendo do adversário, mas a partir da próxima fase ali, das oitavas, né, o Flamengo já vai com força máxima, porque, querendo ou não, é uma boa bagatela aí, e mais um título, né? Quem sabe esse ano o Flamengo possa ganhar 2, 3 títulos, né, assim, de grande expressão, brasileiro, Copa do Brasil, brasileiro, Libertadores, quem sabe, mas na minha opinião o Flamengo tem time sim para disputar esses campeonatos. Mas e aí, o que é que vocês acham? Tudo foi falado a respeito do Pedro, né, do Flamengo, do Jorginho. Vocês acham que vale a pena fazer todo esse investimento no Jorginho para deixar o Jorginho no banco, né? Ou tirar o De La Cruz para colocar o Jorginho? Porque eu acho que o Jorginho não vai tomar o lugar do Pulgar, pela bola que o Pulgar tá jogando ultimamente. O De La Cruz também tá dando um trabalho danado para os adversários, né? Então, fazer todo esse investimento, né? Mas se o Flamengo quer disputar mais títulos, precisa ter também os suplentes à altura. Então, na minha opinião, para isso vale a pena esse investimento. Se for só para disputar o brasileiro, não vale a pena. Mas se for para disputar mais campeonatos, vale a pena sim, porque quanto mais jogadores de alto nível, melhor, né? E assim o Flamengo tem 2 times aí para
2, 3 competições. Mas e aí, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E lembrando, se você quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão e ser um dos primeiros a ser notificado, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair um vídeo novo, vocês serão notificados. E peço que vocês também deixem o like e comentem aqui embaixo. E agradeço e até a próxima. Fui!